Existem verdades que têm o seu ponto de aplicação útil para bilhões de pessoas. Existem outras verdades que não podem anular as primeiras, mas que se destinam apenas a alguns milhões de indivíduos. Existem ainda outras verdades que só podem ser conhecidas e integradas por milhares de pessoas. E existem outras verdades, outros factos que só podem ser que só produzem movimento, evolução e transformação em centenas, algumas centenas de indivíduos no mundo inteiro, ou poucos milhares no mundo inteiro. E a tomada de consciência de qual é a verdade que para ti te move, isto é, em que a organização do pensamento servindo a consciência e a consciência contendo, envolvendo o pensamento, o ponto, a verdade, o ponto de aplicação da verdade que te corresponde, em que consciência e pensamento tornam-se um poder e, portanto, um ser sai do mundo das ideias e entra no plano iniciático propriamente dito, a percepção dessa verdade que te corresponde é o que se chama revelação individual. Existem revelações oceânicas para o planeta inteiro. O polo oposto às revelações oceânicas majestosas que mudam eras inteiras é a revelação pessoal, individual. E revelação implica sempre visão. Visão de um lugar mais claro.
Quando se diz que um iniciado está a aprender a operar de cima para baixo, eu dificilmente consigo imaginar um assunto mais sério e com implicações psicológicas e com consequências na vida do indivíduo mais transformativas para ele mesmo, transformadoras de si e transformativas à volta dele. E a diferença é que, como ser humano, consciente de si enquanto ser humano, nós fazendo o processo psicológico, subindo as escadas da experiência, descartando experiências, integrando experiências, vamos crescendo até um ponto a partir do qual não é possível mais crescer. Há um momento em que não se cresce mais como ser humano. No sentido em que o termo ser humano se aplica ao indivíduo social, familiar, psicológico e assim sucessivamente. Há um momento em que não se cresce mais. O que se pode fazer é ampliar, dilatar, expandir na horizontal a condição humana mesma que a pessoa conquistou. Então, de pai, eu posso expandir para avô. De pequeno agente político, eu posso expandir para grande agente político. De transmissor das dádivas próprias do humanismo, eu posso passar de uma filantropia local a uma filantropia continental. Isso não é crescimento. É só ampliação de qualidades já conquistadas. É uma expansão horizontal de qualidades já conquistadas. Não há, do ponto de vista espiritual, não há um crescimento ou uma revelação porque um agente filantrópico, um ator social, passou de salvar a vida a 15 gatos para salvar a vida a 15.000 gatos abandonados. Não é considerado crescimento espiritual. É considerado expansão dentro do nível alcançado. É uma multiplicação de um ponto já conhecido. Isto é muito importante nós isolarmos. Para os gatos vai ser bom. Mas o ponto fundamental é quando nós compreendemos
a evolução que nos está a ser pedida dentro de um plano, dentro de um modo do ser. E gradualmente temos o detalhe, a visão detalhada de compreender o quão, como humanos, quer dizer, como seres humanos sociais, psicológicos, afetivos, realmente já fizemos. A seguir, a vida procura levantar o indivíduo do chão da fenomenologia, das causas e efeitos, do chão do cosmos. E isto é, espaço, tempo, matéria e energia, e pô-lo a caminhar acima desse piso reconhecidamente sagrado que é a terceira dimensão. Tradicionalmente tem-se chamado a isso o discípulo. Com as mutações no comportamento, na forma, na onda que essa passagem do ser humano para o discípulo, vocês entendem, a palavra humano aplica-se até Cristo Miguel. Ele é humano. Ele é humano, no sentido em que a nossa humanidade descende disso que está em cima e não do que está em baixo. Mas aqui eu estou a utilizar o termo humano especificamente para as trocas horizontais e para o aprendizado horizontal e para a vida horizontal que todos nós temos que ter, ou temos tido. Mas a partir de um certo ponto, e isto é muito delicado, a vida começa a levantar-te sobre a esteira do universo e aquilo que era combustível de evolução começa-se a transformar em terra batida debaixo dos teus pés. O discípulo vê coisas, sente coisas, respira coisas que o regime do homem e da mulher comum não respiram, não veem, não sentem. E é muito importante que, se o indivíduo percebe que está a sentir e a ver e a trazer em si, e está a assistir ao dinamizar-se dentro de si de coisas incomuns, que ele não se compara, porque ele é incomparável. O discípulo é precioso, toda a vida se organiza para o proteger e ele é incomparável. Nós temos insistido que a via humana conduz à via do discípulo. De uma forma orgânica, natural. As cristalizações que são os edifícios simbólicos são uma memória e, até há uns anos atrás, uma forma de transmitir energia.
Mas a transição da vida humana para a vida do discípulo é orgânica. Como o crescer do cabelo, como o desenvolvimento da linguagem, como aprender a desenhar. É orgânico. Porque se há natural em baixo, há categórico, inevitável em cima. E ambos concorrem para estas transições. A natureza, por si, aumenta em que ela própria diz: está aqui. Isto foi o que eu pude fazer. Não é? Senhor da vida infinita, aqui está um ser humano. Isto foi o que eu pude fazer até agora. E cada um de nós vai chegando a esse ponto em que a natureza, seja física, seja psicológica, seja neurológica, seja social, tudo isso é natureza de alguma maneira. Apesar da sociedade já envolve cultura, mas há um momento em que a natureza não pode fazer mais nada por ti. Que é quando um ser começa a aprender a lidar com a sua sobrenatureza, com aquilo que nele é sublime. E esta transição do homem comum para o discípulo implica sempre uma autorrevelação. Ou seja, o acontecimento, a novidade, a singularidade que atinge povos e que muda esses povos está na base, não na história, mas na base das religiões, acontece dentro de ti. Aquele que vinha por fora, que veio por fora, agora vem por dentro. E a fase de discipulado é a fase em que a vida cósmica, superconsciente, procura preparar-nos para, sem qualquer perca de agilidade mental, sentido crítico, agilidade social, agilidade intelectual, disponibilidade emocional, para que o indivíduo se torne um vaso da sua própria divindade. Vocês, como imaginam, só esta frase, uma vez amputada do seu contexto, vai na direção desta ilusão de que um indivíduo está-se a esvaziar para ser usado por forças negativas, que é uma ideia que existe muito espalhada. E, sobretudo, na reação à New Age californiana, o que o fundamentalismo de várias religiões viram foi uma série de pessoas a esvaziarem-se para serem usadas por forças que nem sequer eram especialmente evolutivas, eram banais, no fundo. Isso é uma ilusão. O processo é hermético na medida em que não há um vazio realmente. Nunca há um vazio. Tu vais-te esvaziando de ti, com T pequeno, para te ires preenchendo de ti, com T grande. E só mais à frente é que se poderia falar de uma universalização de si, de tal forma
que a ideia de eu começa a unir-se a todas as coisas e toda a vida. Que é naquilo que se chama o nível avatar. Então, o momento de transição do horizonte dos assuntos humanos para o horizonte do discipulado pode ser concentrado na palavra revelação ou autorrevelação. Isto implica que eu talvez precisasse de parar e tentar perceber o ponto de luz dentro de mim, aquele lugar que não é o conhecido nem o desconhecido, mas o claro. Porque é nesse lugar claro, que não é nem conhecido nem desconhecido. O desconhecido é o que tu sabes de ti. O conhecido é o que tu sabes de ti. O desconhecido é aquele que vem. E para cada um de nós há um que vem. Mas entre estes dois, aquele que foi e aquele que vem, existe um ponto que é o ponto de revelação, o ponto de luz, o ponto claro. E esse ponto de revelação é que resolve a vida humana. Por mais processo individual, psicológico, de transferências, projeção, recolha de projeção, nova projeção, por mais aventuras que a pessoa tenha, e por mais que ele vá integrando e se estudando e se compreendendo, quem resolve o indivíduo psicológico é a alma. Não é a psique. Nunca nada é resolvido no seu próprio plano. As coisas físicas não são resolvidas no plano físico, são resolvidas no plano etérico. As coisas etéricas não são resolvidas no plano etérico, são resolvidas no plano da consciência. A mente não se resolve a si própria, quem resolve a mente é o plano causal. E a personalidade como um todo não pode ser, digamos, resolvida na psique. O que resolve a personalidade é a psique, é a parte da alma que está emprestada à personalidade. Mas o que resolve a personalidade é a alma. E a alma nunca se vai resolver a si mesma. O que resolve a alma é a mónada. E o que resolve a mónada é o avatar. E o que resolve o avatar são os logos. Então, da célula ao logos, nada se resolve no seu próprio plano. E este ponto de luz é o ponto de revelação. É aquele ponto que nós mais deveríamos acarinhar. E eu vou tentar descrever o que seria acarinhar o ponto de luz. Onde vai acontecer a revelação, que é a visão daquele que vem. Fixação, foco, postura, concentração. Não parece acarinhar, pois não? Parece uma coisa da ótica, das máquinas fotográficas. Fixação, foco, postura, concentração. Esta é
atitude do ser humano que entrou no processo de síntese dos seus corpos. Enquanto os corpos não estão em síntese, quer dizer, enquanto o físico, o emocional, a mente e o compósito, que é a personalidade, andam por aí, e nós sabemos todos o que isso é, não é possível uma vida, digamos, reverencial. A vida reverencial, que antes implicava uma secção do indivíduo em relação à grande máquina do mundo, e portanto a entrada numa ordem monástica, quando era autêntico, a vida reverencial é feita de fixação, tu tens de distinguir a tua luz no meio de milhões de luzes. Consegues fazer isto? Luzes lindas. Firmamentos inteiros, gambiarras, explosões, fogo de artifício e ainda as luzes mesmo reais sempre dos outros, e a luz do mundo, e a luz de Deus, e a luz dos anjos, e a luz de um mestre, e a luz de uma mestriza, de uma mestra, a luz de um texto, a luz. E no meio disto tudo não adianta, porque tu tens que reconhecer a tua luz no meio de milhões de luzes. E isso faz por fixação, foco, concentração, postura. É absolutamente é inequívoco, tem que se tornar inequívoco, tem que se tornar claro que um ser é chamado da vida comum para a vida de discípulo porque está a ser preparado para receber a sua mónada. Mas isto já é uma linguagem um pouco homogeneizada, pasteurizada. O indivíduo está a ser chamado a uma síntese da personalidade porque, além de haver condições para isso, já vamos falar sobre isso, quer dizer, ele não está a ser violentado, ele não está a ser forçado, ele não está a ser friccionado, lixado até reconhecer essa verdade. Ele está a ser conduzido pela vida para fazer uma síntese da personalidade, porque há algo muito mais vasto e misterioso e belo que lhe vai ser transmitido. Esta comutação serve para aquecer o nosso emocional. Não disse o coração. Serve para aquecer o nosso emocional. O emocional que vai desde a planta dos pés até à raiz dos cabelos, esse corpo astral. O coração é o emocional. Nós estamos a ser seduzidos pela vida para fazermos uma síntese da personalidade, porque há algo que só pode ser revelado pela síntese da personalidade e não pode ser passado antes. Os aromas e os vislumbres acontecem sempre. Mas o trabalho que nós começámos aqui em Lisboa há 2 anos não é um trabalho ilustrativo, não é um argumento, não é uma justificação, não é um acessório e, portanto, não é um trabalho ligado a aromas e a vislumbres. É um trabalho de preparação
para as iniciações. Isto não tem um tempo indefinido. Tem um tempo definido. Daí que nós não nos estamos a ocupar daqueles momentos especiais. Estamos a construir uma placa. Estamos a construir uma plataforma para a síntese. E foi exatamente assim que a Air School foi definida ali algures na Rábida. Uma plataforma para a síntese. Este levantar o indivíduo do chão das coisas humanas e começar a erguê-lo para o discipulado é muito sério. Porque a partir de um certo momento, após a terceira iniciação, tu começas a operar de cima para baixo. E muitas verdades que são para milhões de pessoas deixam de fazer sentido para ti. E verdades que são para bilhões de pessoas passam a ser como que a mobília isabelina. E, no entanto, são verdades. O que é, então, operar de cima para baixo? A unificação do humano com com a vida cósmica consciente, com a vida superconsciente, a unificação entre o humano e o superconsciente, é um assunto totalmente privado, no fundo. Além de ser íntimo, além de ser... É um assunto... até uma certa fase é mesmo um assunto secreto. Porque só o próprio sabe o quão vai sendo tornado instrumento, expressão de uma entidade cósmica. Cada um de nós é nascido no céu. Esta personalidade e as personalidades que eventualmente possamos ter tido são uma estratégia que o céu usa para irromper dentro do universo. No fim, não haverá nem céu nem universo. Haverá uma terceira coisa. E esse é o desafio que Deus põe a si próprio. Mas essa é uma zona quase absoluta. É aquilo que se chama a ultimidade. No fim, e este fim eu não sei se ele é cronológico, também é, mas é fundamentalmente ontológico. O céu refletir-se-á de tal forma nas estrelas, que não são o céu, como vocês sabem. O céu refletir-se-á de tal forma nos planetas e na vida que os universos cronológicos tornam-se equivalentes em vibração aos universos de glória e fundem-se. De onde que aquilo que está a acontecer contigo, que é, antes de mais nada, a tomada de consciência de que é possível fazer uma síntese da personalidade e a tomada de consciência de que há um ponto de revelação que é excitado, eu gosto da palavra excitado, por foco, fixação, concentração e postura.
A tomar consciência disto é à nossa escala o que o universo inteiro está a fazer também. O universo está-se a integrar, ele está a integrar a sua personalidade, se quiserem. Ele está a coordenar-se para a supervida. Do ponto de vista das coisas que tendem para o fim, do ponto de vista, eu vou-lhe chamar omegalógico, quer dizer, cuja lógica é de alfa para ômega. Do ponto de vista omegalógico, nós temos estado a descobrir quem somos psicologicamente. E descobrindo quem somos, procuramos ser feitos de menos partes. Procuramos uma homogeneidade vibracional. E procuramos menos clivagens incompreensíveis. Menos traumas que não fazem sentido com coisa nenhuma. Menos espasmos. Do ponto de vista omegalógico, olha toda esta parte, tudo isto em nós que vai para ômega. E tu consegues, pela consciência, pela memória, pela sequência, pela narrativa, compreender. E eu já fui aquele menino. E já fui aquele jovem. E lembro-me da minha primeira máquina fotográfica, ou da primeira vez que mudei um pneu de um automóvel. E as coisas, sabes? E depois as grandes ideias que foram surgindo e as outras. E tu vais vendo este concatenar-se destas partes todas, tentando o quê? Afinal, para que isto tudo serve? E se a pessoa não tem consciência de que está a ser preparada pela vida para um facto maior, ela atinge um ponto qualitativo e depois começa a espalhar, como nós dissemos, esse ponto qualitativo na horizontal e para de evoluir. Chama-se estagnação com expansão. Mas existe o ponto de vista alfa lógico, de ômega para alfa. E, de uma maneira geral, os ambientes de aprofundamento espiritual que entraram nisto, se não têm uma potente preparação psicológica, transformam-se numa seita ou num culto. Numa seita ou num culto. Perdem os parafusos. Porque a partir daqui é mesmo muito forte. E a maior parte dos ambientes não consegue conter, disciplinar-se, manter o foco, manter a postura, manter o alinhamento, manter a centralização ou a centragem, manter a concentração e manter a qualidade da fixação. E ao mesmo tempo, o inverso também é verdade. Os sufis, os essénios, algumas linhagens brahmacharya, a montanha dos veneráveis, alguns templos taoístas da antiguidade chinesa, etc, etc, etc. E a tábua redonda também não escapa a isso, felizmente. Conseguiram que alguns indivíduos fizessem essa rotação de ômega lógico para alfa lógico. Quer dizer, estarem constantemente a tentar puxar os fiozinhos psicológicos para fazer uma melhor pessoa, até que há um dia em que dizem, já está bom de pessoa. É aqui que está o perigo. Porque nunca está bom de pessoa.
Mas só a alma pode terminar o processo psicológico. Não existe uma... por exemplo, há uma astrologia que não precisa da alma. Mas não há uma síntese da personalidade sem alma. Quem vai, digamos, o processo balsâmico e batismal final é a alma que o faz. Não é a consciência tridimensional, nem a psique, nem o processo psicológico. Ainda que a alma, se não houver processo psicológico, ela própria não pode atuar. Então, são estes equilíbrios que é muito importante ter consciência. O que é processo psicológico? O que é que se passa? Tudo aquilo que nos tira energia, mesmo a sério, tudo aquilo que nos desgasta a sério, é processo psicológico. Acho que está bem definido. Não dar forma ao pensamento consome imensa energia. Não perdoar esgota o corpo astral. Viver virado para o passado esgota a energia. Não faz bem aos rins. Viver em ambientes que não correspondem à tua vibração esgota o teu ser. Ingerir alimentos que têm uma frequência abaixo da tua verdadeira frequência esgota o teu corpo astral, esgota o teu corpo etérico, esgota o teu corpo mental. Qualquer pensamento abaixo do humanismo mais idealizado é negativo. Mas qualquer coisinha. Há assuntos que, sabes, racismo, sexismo, socialismo, isso não existe. Essas coisas não existem. Isto é, não existem para ti, lá dentro. Não podem existir. Qualquer pensamento excessivamente localizado e regional paralisa o corpo mental, esgota o teu ser. Parar o teu caminho, andar para trás para levantar alguém que caiu, sem saber se estás à altura de o fazer, esgota o teu ser. Com ou sem amor. Isto aqui não é uma questão de amor. Porque se tu não tens a energia necessária para levantar um que caiu, tens que ir em frente até teres a energia necessária para o levantar. E nessa altura ele, entretanto, já se levantou. Então nós podemos fazer uma lista de coisas que esgotam a nossa energia. Eu publico essa lista. E há mais coisas que esgotam a nossa energia. Tudo o que implica forte desfazamento entre a vibração pré-sintética que está a acontecer dentro de si e o mundo e os outros esgota a tua energia. Parcialidades, pessoalidades, familiaridades, promoções que não são baseadas no real, declarações a priori, definições de si próprio que não estão baseadas em factos superiores reais, sexismo, racismo, tudo que seja abaixo do humanismo mais incrível não existe, não esgota-te. Desequilíbrios, não perdoar, viver virado para o passado. Fazer uma coisa bem e ficar a olhar para ela. Isso esgota a energia de uma pessoa. A pessoa faz uma coisa bem e quando sai da porta fora já nem se lembra do que é que fez. Já. Tudo isso esgota a energia.
Eu não estou a falar de que a recapitulação da vida e a recapitulação do mundo, da tradição, da grande memória é má ou esgota a energia. Estou a dizer que se tu te ligas a isso psiquicamente, esgota mesmo. Uma coisa é fazer arqueologia, outra coisa é ficar com o pé preso num cadáver dentro de uma pirâmide. São coisas diferentes. Arqueologia, outra coisa é ficares lá preso. Tudo isso esgota energia. As pessoas estão cansadas e esgotadas porque não conseguem vir para fora. Estão escondidas lá dentro. E entre esse fundo em que elas se escondem psiquicamente e a grande janela do mundo, está cheio de lixo. Está cheio de objetos psíquicos arcaicos. Eu não me refiro ao mundo dos instintos, que é um mundo que se tem que respeitar. Refiro-me à preguiça vibracional, à falta de dinâmica. E o discípulo é um ser que está a trazer a personalidade para dentro, para o ponto de síntese, no centro da psique, e, portanto, a identidade, o self, ele mesmo, real, the true self, está a vir para fora. O verdadeiro eu não é o higher, é o true. O verdadeiro eu substitui as máscaras da personalidade. Claro que para tu viveres neste ponto, não podes ter uma vida comum. E a mensagem é que o discípulo se envolva, que o discípulo se proteja, que o discípulo se circunscreva. Não é que se isole, o humanismo já está. Não, que ele se circunscreva. Porque ele é precioso. Ele é incomum. E ele tem que tomar consciência do quão incomum ele é. Porque se ele se comparar às coisas do mundo, e não é o mundo com aquele M grande, lindíssimo, não é esse mundo, é o mundo. Se ele se comparar às coisas do mundo, ele vai se perder, vai se confundir, vai se entristecer, vai andar com uma sensação de abandono. E no fundo, não é que alguém ou alguma coisa o tenha abandonado, ele acaba por se abandonar ao se comparar com as coisas do mundo. Ele tem saudades de si quando não se abandona. E isto porque o ser está a ser preparado para sair de uma lógica ômega, isto é, de olhar para Deus e para o fim, e entrar numa lógica alfa-lógica. Começar a adquirir o ângulo de um bodhisattva, o ângulo de um servidor mundial, o ângulo de alguém que mata a sede. Se nós tentamos matar a sede e aliviar a dor, porque não há discipulado sem consciência da dor do mundo. Isso não existe. Se nós procuramos matar a sede e aliviar a dor sem viver esta rotação, tu estás a dar das tuas reservas pessoais e as tuas reservas pessoais não servem para curar o mundo. Servem para te manter de pé. Nós damos o que vem de cima para o mundo, não as nossas reservas pessoais. Eu não digo que não possas dar um repousado a alguém, isso é outra coisa. Agora, das reservas pessoais, não, porque as reservas pessoais são as forças psíquicas, emocionais, mentais e a resistência física e a resistência oculta e a resiliência do corpo energético perante os impactos é a tua. Se tu começas a dar só de ti, sem fazer esse contacto e sem fazer essa rotação, esgotas-te.
que é o que se pode chamar burned out. Agora, quem é aquele que vem? Quem é aquele que vem? Para cada um de nós existe uma pessoa, uma personalidade espiritual que não é a personalidade integrada. Por isso é que se fala em transfiguração. Senão era apenas uma sequência. Transfigurar que é a terceira iniciação, implica a personalidade integrada e o início do receber da personalidade espiritual. E a personalidade espiritual não é uma ficção. É o ser que tu és na quinta dimensão. E em vez de pensarmos nisto como uma espécie de eletrificação do cérebro, com uma grande expansão do cardíaco, com uma, sabes, enhanced awareness, antes disso é uma pessoa completa, articulada, saudável, real. Nós estamos a ser preparados para 2, 3 anos de efetivo cruzamento da ponte entre o alfa e o ômega. Eu vou ter muita dificuldade em falar de coisas da metade da ponte para trás. Não quer dizer que se me torturarem uma pessoa não começa a dizer, mas uma pessoa vai ter dificuldade. Isto quer dizer que nós vamos atravessar a ponte. E que até 2017 a hierarquia procura nos colocar ao meio da ponte, entre a segunda e a terceira iniciação. Porque na terceira, eu não, há aqui indivíduos que já tiveram a quarta e a quinta iniciação em vidas lá para trás. E se quiserem, podemos brincar aos templos da Atlântida, o que vocês quiserem. Mas eu agora estou no nível realista atual, cronologicamente responsável. A hierarquia procura que nós possamos chegar a essa 2.5. Porque a partir da terceira tu és atraído pelo que está do lado lá da margem, que é altamente magnético. Mas qualquer traço de rigidez, fixação infantil, dificuldade de mediação, hipérbole, paranoia, nós precisamos estar muito atentos. Porque tu deixas a lógica de caminhar do passado para o futuro e começas a aprender a lógica de vir do eterno, do futuro e eternidade, para meio da ponte. Quando nós dizemos que passas a trabalhar de cima para baixo, nós não estamos a dizer que tu vens lá do futuro de eternidade até à caverna escura, até meio da ponte. Isto quer dizer o quê? Tudo
até hoje, nas nossas vidas, com mais saliva, menos saliva, com mais pensos, menos pensos, com mais idas ao hospital, com mais medo, com menos medo, com mais didática, com menos didática, tudo nas nossas vidas até hoje é para nos fazer chegar a um ponto, que é o ponto de revelação. É muito importante um indivíduo relaxar e tentar ver as trajetórias convergentes de todas estas coisas que nos aconteceram e do que nós somos. E esse ponto é o ponto em que o coração se converte ao infinito. Não há transfiguração, não há lugar claro, não há ponto de mutação, não há transmutação, não há transfiguração sem uma conversão do coração ao infinito. Só que sabem uma coisa, eu durante muitos anos sempre sentia assim, pois, sem conversão total do coração a Deus, isto não vai lá. Estou aqui a inventar formas alternativas de erotismo. Mas não passa disso. Passo dali para ali, daqui para ali, depois agora São Francisco de Assis, agora já mete um bocadinho mais de Buda, agora está ali uma rapariga engraçada que deve ser a minha alma gêmea, agora volto para trás, agora afundo-me ali, agora... É chocolate, é chocolataria. E tu tens esta coisa aguda. Não. Tem que haver uma conversão completa a Deus, do coração. Só que isto parecia-me extremamente frio. Sabes, eu estava ali sentado em Alenquer, inclusive naquelas colinas assim, mas eu não consigo converter-me a Deus. O que é isto? Isto não está a correr nada bem. Eu não consigo que este coração se converta ao infinito. Não consigo. É abstrato para mim. Eu acho que não estou só a falar de mim, não é? Porque senão estamos a falar um pouco de todos nós. Mas se tu não pedires ajuda, não consegues converter o coração a Deus. Se tu não pedires a Deus que converta o teu coração, Ele não se converte. É paradoxal, não é? E é muito místico, pensando bem. Se eu, sozinho, chego até meio da ponte, percebo que todas as linhas de força que estão no meu passado sabem o que é que nós somos? Velhos caquéticos, a cair de podres com uma flor de lótus na mão. É isso que nós somos. Com Saturnos retrógrados, com o que vocês quiserem, mas tens isto, chegas ao lugar de iniciação, vindo da Alfa, chegas ao lugar de iniciação, tipo, Senhor, eu não sou digno de entrar na tua morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Pessoalmente eu não tenho nenhuma identificação com a doutrina de salvação da Igreja Católica, eu não me identifico com a ideia de salvação. Percebo que há um problema de samsara, há um problema de maya, há um problema de karma, há um problema de culpa, uma série de coisas. Eu não me identifico, acho que o universo é demasiado elegante para fazer nascer indivíduos que já precisam de salvação. O conceito não é elegante. Não tem aquela coisa, sabes, que tu olhas para uma coisa e dizes assim, isto é mesmo ao universo. Isto é tipo Deus. A ideia de salvação parece um bocado humana. Mas estas linhas de força estão a tentar fazer-nos chegar a um ponto, que é o ponto da conversão. É o ponto
eu não quero entrar no seja feita a vossa vontade e não quero entrar em clichês, sabes? Em estereótipos, porque claro que é Maria, claro que é a senhora, está aqui a escrava do senhor, ou o senhor está aqui a sua escrava, aquelas coisas do Ave Maria. É claro que o ponto mariano é esse. Chama-se mariano porque a personalidade, que é Maria em todos nós, qualquer indivíduo é Maria nesse plano, a personalidade integrou-se. Então, de Maria passou a Virgem. Integrou-se. E, portanto, de Maria passou a Virgem. Ela torna-se Virgem quando aceita o mandato. Antes disso era só Maria. Eu não me refiro a nenhum facto histórico. Estou a falar de coisas internas. Então, ali a meio da ponte somos todos Marias. Ou, se quiser, somos todos velhos a cair para o lado com uma flor de lótus aberta. É que nós não somos jovens, cosméticos, lindíssimos, cosmicamente falando, com flores de lótus fechadas. É o contrário. E é muito importante que a pessoa se posicione e se redimensione. Nós somos velhos com uma flor de lótus aberta. E chegamos ao lugar de iniciação e só tens aquilo para pôr sobre a mesa do altar, sobre a ara. Há um ponto que precisa de se fazer zoom in, que é o ponto da sinceridade. É que a sinceridade está estabelecida, sabiam? A questão é o parasita. A hierarquia neste momento não duvida da nossa sinceridade. É lá, pera, não posso dizer isto. Em média, a hierarquia não duvida da sinceridade do indivíduo que já chegou à ponte ou ante a carana. E, portanto, começa a sentir o alento azul luminoso da margem de lá. O problema não é a sinceridade, é o parasita. E os parasitas, quer dizer, estas sobreposições neurais artificiais que estão emaranhadas nas nossas próprias redes nervosas e que geram situações compulsivas, situações confusas, situações de medo, situações de entropia e pura confusão e paranoia. Esse parasita, ou o residual parasitário em cada um de nós, em graus diferentes, de indivíduo para indivíduo, esse não sai sem ritmo. Não sai sem sétimo raio. É o sétimo raio que expulsa o parasita. A menos que venha um anjo à meia da noite e o leve. Que parasita é que eu estou a falar? Parece que estamos aqui numa coisa super conspirativa. Bom, há muitas formas de abordar isso. Desde o Dom Juan do Carlos Castanheda, que aborda como predador, até à tradição judaico-cristã, que diz que há sempre um macaquinho preto em cima de ti a tentar te levar porque não se sabe para onde, até a uma visão contemporânea que diz que os arcontes estabelecem ligações aos nossos sistemas nervosos e elas têm uma organicidade estranha e têm uma vida própria. De certa forma, há muitas maneiras de descrever isso. Mas o parasita, ou esses elementos parasitários, isto é, as forças involutivas que estão entrelaçadas na nossa árvore neural, não saem sem ritmo, sem disciplina. Até na vida dos indivíduos mais iluminados neste planeta, só houve 3 ou 4 dias de plena luz. O resto foi uma constante luta com as forças involutivas. I'm sorry. Felizmente estamos a falar do passado. Não tem que continuar a ser assim. Não vai continuar a ser assim. Então nós temos esta coisa. Somos velhos. E se o indivíduo se deixar cair um pouco e dizer assim, ok, eu realmente utilizo um biótipo que está desatualizadíssimo. Homo sapiens sapiens já não se usa. Mas pronto, olha.
É um calhambeque. O nosso sistema biológico, o nosso ADN, este corpo, isto é um calhambeque. E há pessoas que assim que chegam ali aos 17, 18 anos dizem: que é isto? Então, eu não me lembro de... Não era assim. Claro. Está desatualizado. É uma coisa do dinossauro. O sistema, o ADN como ele se encontrava. Estão a ver a minha dificuldade em estabelecer a coisa? Depois vem o parasita, depois vêm as vidas, depois vêm os planetas retrógrados, depois vem isto tudo junto. Tu és um velho a tentar chegar a meio de uma ponte. Não és um jovem com lotes fechado. És um velho com lotes aberto. Pode ser assim? E aquele que vem é a mão de ti mesmo em luz do lado de lá. Eu posso dizer uma coisa: não é uma criança, não é um anjo, é eterno. E isso implica eu visualizar-me eterno. Vocês conseguem fazer isto? Sem ayahuasca. Ou seja, com diamantes no céu da boca. Tu, eterno, tens aproximadamente 32, 33 anos de idade. Podes optar por te apresentares ao cosmos como um ancião ou como uma criança. Mas assim que relaxares dessa opção, a tua onda mórfica tende para os 32, 33 anos de idade. Tu, eterno, tens os olhos bastante maiores que estes. Assim. Não pertences a nenhuma raça. És uma manifestação luz do protótipo que deu origem à raça adâmica em Lira. Mas assim que saímos da terceira e da quarta dimensão e chegamos à quinta dimensão, já não há Lira, já não há raça adâmica, já não há grande marcha cósmica das espécies. Existes tu em luz branca, sem psique. E com uma competência massiva e um otimismo massivo perante a aventura cósmica. Tu, eterno, circula dentro do teu corpo luminoso o bioplasma da galáxia. Claro que a pergunta é: mas na quinta dimensão nós temos forma? É interessante porque a forma vai desaparecendo até à quinta dimensão e da quinta para cima começa a aparecer outra vez. E lá em cima, no nível paradisíaco divino, temos forma. Lembrem-se que a matéria é terra e Deus é terra. Deus é estável, Deus é terra. Depois existem alternâncias, fogo, água, ar, fogo, água, ar, mas a matéria é terra e Deus é terra. Quando eu digo que temos forma, é no sentido em que, para o divino, não há diferença entre forma e conteúdo. Isso é uma coisa nossa. E não há diferença entre subjetividade e objetividade. Isso é uma coisa nossa. E não há diferença entre... O que conta é o interior das pessoas. Sabes? Quem vê caras não vê corações. Para o divino, caras e corações é rigorosamente a mesma coisa. E esta forma que nós temos aqui é uma bisneta de formas cósmicas perfeitas. E essas formas cósmicas perfeitas, que são Lira e as raças adâmicas com os quais os deuses criadores povoam o universo, não és tu. Tu és uma essência. São envelopes para as essências se exprimirem. Mas mais acima, tu és
o que dá origem às raças adâmicas. E, portanto, és um protótipo pré-adâmico. Quer dizer, de luz. Nos planos internos, nós somos todos seres de luz. E o tempo não existe. O mais interessante é que todos nós nascemos com 20% da fisionomia desse ser de luz. Porque depois tens de ceder uma percentagem da tua fisionomia ao teu pai, uma percentagem da tua fisionomia à tua mãe, e já agora um bocadinho para a personalidade real que está aqui e agora e que és tu. Portanto, não fica muito espaço. O nosso rosto tem 20% da mãe, 20% do pai, salvo seja, uma boa parte do ser único que tu és aqui neste mundo para esta evolução, e por detrás, pulsando em cada célula e obrigando cada célula a microtorções que geram fisionomia, está o teu rosto cósmico. Neste nível, na quinta dimensão, falar de fisionomia, de identidade, de sentimento ou de vibração é a mesma coisa. Isto é algo que os artistas sempre souberam. É a justificação final da cosmética. É que depois de superadas todas as cosméticas, volta à cosmética. Só que é uma cosmética perene. Sabem, os anjos têm rosto. E não há dois anjos com o rosto igual. Têm identidade fisionómica que vem de correntes de força distintas e da forma única como cada um deles está a aprender a lidar com essas correntes de força e de energia distintas. Não são fotocópias. Os arcanjos, então, além de terem rosto, pode-se dizer, mas têm rosto, mas não são campos morfogenéticos de inteligência divina que se deslocam ao longo da árvore da vida. Quando estão a cepidar, eu acho que eles não têm rosto. Quando eles vêm assim, Aldebaran Riegel em 3 minutos, não têm rosto, são só linhas de luz. Mas quando aterram, tem rosto. E esses rostos são diferentes de arcanjo para arcanjo. O espírito não se repete. A matéria, sim. A biologia, sim. E se formos lá com uma lupa, se calhar nem por isso. Mas não há cópias iguais no universo. A coisa mais parecida com cópias iguais é uma cópia digital. Tu pegas num CD, copias, não há perca de som, é igual. Mas na verdade nem as cópias digitais são iguais umas às outras. Porque entretanto passaram uns minutos. E não só. Então, os anjos têm fisionomia. Ora, eu estou a tentar sublinhar que nós estamos a aprender a chegar a meio da ponte com esta flor. E a quem tu vais dar essa flor é ao outro, que és tu na eternidade. E este, que és tu na eternidade, ele pode aproximar-se e afastar-se. Isso, como vocês já repararam, ele tem feito. Ele tem feito a parte dele. Ele vem até aqui, toca-te e depois retira-se. Porquê? Porque qualquer permanência da tua contraparte eterna, próximo dos chakras, da coluna vertebral, da consciência e, portanto, da vida, aqui, se for prematura, gera ego espiritual. Que é uma coisa muito mais complicada que o ego humano, que é uma coisa fácil de se perceber. Ego espiritual tem a ver com Satã. Não é o ego, digamos, do Hermano José, que é uma coisa mais simples. E aliás é um ego, eu alinho já com o Hermano José. Rolls Royce, salmão, champanhe. Que mais? Claro que sim, agora o outro não. Um ego espiritual é um assunto sério. Então ele vem e retira-se até que o indivíduo esteja limpo como um esqueleto
morto no deserto. Sabes, completamente branco, como aqueles ossos da George O'Keeffe. Das pinturas de George O'Keeffe, sabes, com as flores e as carcaças e os esqueletos. Até que o indivíduo esteja limpo, branco, como um osso no deserto. Mas já um ano depois de descarnar, é mesmo branquinho. E esta, para nós, é como uma asepsia. Mas vê bem, és tu na eternidade. És tu em Deus. É mórfico, tem personalidade e não é esta. Muito importante. Tem personalidade e não é esta. Por exemplo, o André que vocês conhecem não é o outro. E, no entanto, eu procuro integrar a minha personalidade. Eu procuro que ela não tenha... Quer dizer, há coisas esdrúxulas, mas eu procuro que ela, na horizontal, seja proporcionada. Mas acontecendo a substituição, que não é nenhum walk-in, não se trata de vir aí um ser de Alpha Centauri e tomar conta de mim. Porque isso é fora do eixo divino. Isso seria um walk-in, um entrante. Não há canalizações, nem entrantes, não. Fora do eixo, fora da ponte, fora do sagrado, nada. Aqui, nada. Aqui, quer dizer, neste trabalho que está a ser feito em Portugal, Portugal não se brinca mais com Portugal. Não se brinca mais com Portugal. Mas não é os outros, é nós. A Europa não tem culpa, somos nós. Não se brinca mais. Portugal é um país ponte, é um país sacerdócio, é um país ligação. De onde que esse outro não é este. Nós vamos fazer uma síntese de personalidade para que o físico, emocional e mental cheguem a um ponto, que é tal lotes aberto, em que o outro que vem, e se vocês soubessem até que ponto é que ele é objetivo. Não é um poema, não tem nada de vago, não é uma figura literária, não é uma coisa do Bhagavad Gita que se lê hoje e esquece amanhã. É um objeto psíquico divino, é um objeto, é um subjeto divino, perfeito, e é uma pessoa. Sim, não é um objeto. É um sujeito. E é uma personalidade. Só que em vez de ser uma personalidade integrada, que é o que nós nos estamos a tornar, é só uma personalidade perfeita. Por isso é que nós dizemos personalidade espiritual.